Eu sei que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora, porque isso acontece na casa de quase todo mundo. A gente vai juntando coisa, vai guardando, vai empilhando, e quando percebe, a casa está cheia de objeto que ninguém usa, ninguém precisa, mas ninguém tem coragem de jogar fora. Aquela roupa que não serve mais, mas que lembra de um momento bom. Aquele presente que alguém deu, e mesmo sem gostar, a pessoa guarda por culpa. Aquele móvel quebrado no canto da garagem que um dia vai consertar, e vai passando o tempo, e aquilo tudo vai ficando ali, parado, ocupando espaço, ocupando energia, e sem que a gente perceba, ocupando também a nossa mente e travando a nossa vida. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que parece simples, mas que muda a vida de qualquer pessoa quando ela entende de verdade. O desapego emocional de objetos. Não é sobre ser minimalista, não é sobre viver sem nada. É sobre aprender a soltar aquilo que já cumpriu o papel na sua vida e que agora só está ali atravancando o caminho da sua prosperidade e da sua paz espiritual. Fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode ser o divisor de águas que você estava precisando. Antes de falar sobre como se desapegar, a gente precisa entender por que acumula tanto. E a resposta é mais profunda do que parece. A gente não guarda objetos só por guardar. A gente guarda porque tem medo. Medo de precisar depois. Medo de esquecer uma pessoa. Medo de perder uma lembrança. Medo de não ter de novo. E por trás de tudo isso, tem uma crença que mora no fundo do coração de muita gente. A crença na escassez. A pessoa acredita, lá no fundo, que se soltar aquilo, não vai vir mais nada no lugar. Que se doar aquela roupa, vai ficar sem. Que se jogar fora aquele objeto, vai perder a memória de quem deu. E é justamente essa mentalidade de escassez que trava o fluxo da abundância na vida da pessoa. E tem outro motivo que a gente quase nunca fala: o conforto da familiaridade. Mesmo que aquele objeto não sirva mais, ele é conhecido, ele faz parte do cenário. Tirar ele de lá causa desconforto, e o ser humano foge do desconforto como foge de chuva. Só que é justamente no desconforto que o crescimento mora. Toda mudança real na vida começa com um incômodo. E o desapego é exatamente isso. É aceitar o incômodo de soltar para poder receber algo melhor. Não tem como encher um copo que já está cheio. Primeiro você precisa esvaziar. Pensa comigo, se a sua casa é um espelho da sua mente, como é que a sua mente está funcionando quando a sua casa está cheia de coisa velha, quebrada, empoeirada, empilhada? A energia não circula. As coisas boas não encontram espaço para entrar. E a pessoa fica ali reclamando que nada muda, que a vida está parada, que as oportunidades não aparecem. Mas como é que vai aparecer alguma coisa nova se não tem espaço para isso? Nem espaço físico, nem espaço emocional, nem espaço espiritual. A desordem externa reflete a desordem interna. E quando você começa a arrumar a casa, sem perceber, você começa a arrumar a vida. Cada objeto dentro da sua casa carrega uma energia. E quando eu falo energia, não é nada de outro mundo. É algo que a gente sente no dia a dia. Entra num quarto cheio de bagunça e sente aquele peso, aquela vontade de sair dali. Entra num ambiente limpo, organizado, arejado e sente uma leveza, uma vontade de ficar. Isso é energia, é real. E funciona assim. Quando você guarda um objeto que te lembra de uma fase ruim da vida, toda vez que seu olho bate naquele objeto, mesmo sem perceber, o seu cérebro ativa aquela memória, aquela dor, aquela tristeza, aquele momento difícil, e você vai carregando isso no dia a dia sem nem saber por quê. Acorda cansado, vai dormir cansado e acha que é só estresse do trabalho. Mas, na verdade, o ambiente onde você vive está sugando a sua energia sem parar. Tem gente que guarda roupa de um relacionamento que acabou, guarda carta de alguém que machucou, guarda presente de uma época que foi sofrida, guarda aliança de casamento que já terminou há anos.
E aí se pergunta por que não consegue seguir em frente. Por que não aparece ninguém novo? Por que a vida amorosa está travada? A resposta está ali, dentro do armário, dentro da gaveta, dentro da caixa que finge que não existe. Aqueles objetos funcionam como âncoras emocionais. Eles te prendem no passado. E enquanto você estiver preso no que já foi, não vai conseguir caminhar para o que pode ser. Não vai conseguir abrir o coração para o novo. Porque o velho ainda está ali, ocupando o lugar que deveria ser do que ainda vai chegar. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara, porque muita gente confunde. Desapego não é frieza. Desapego não é falta de amor. Desapego não é esquecer. Desapego é maturidade emocional. É entender que a lembrança não mora no objeto. A lembrança mora em você. Ela mora no seu coração, na sua história, nas marcas que a vida deixou em você. Você pode se lembrar da sua avó sem precisar guardar cada panela, cada toalha, cada enfeite que era dela. Você pode honrar uma amizade sem precisar acumular cada presente que a pessoa te deu ao longo dos anos. A memória é sua. Ninguém tira. Ela não precisa de um objeto físico para existir. Na verdade, as melhores memórias são aquelas que a gente carrega no peito, não numa caixa de papelão. Quando a gente entende isso, a gente para de se culpar por soltar as coisas, porque a culpa é um dos maiores bloqueios do desapego. A pessoa pensa, se eu doar isso, vou parecer ingrata. Se eu jogar fora, vou estar desrespeitando quem me deu. O que vão pensar de mim? Mas a verdade é o contrário. Quando você segura algo que não usa, que não precisa, que só está ali ocupando espaço, você está desrespeitando aquele objeto. Porque ele poderia estar sendo útil na mão de alguém que realmente precisa. Aquela roupa que está parada no seu armário há 2 anos poderia estar aquecendo alguém nesse inverno. Aquele eletrodoméstico que você não usa poderia estar facilitando a vida de uma família que não tem condição de comprar um novo. Doar é um ato de amor. É colocar aquilo de volta em circulação. É permitir que a abundância flua não só na sua vida, mas na vida dos outros também. Do ponto de vista espiritual, o acúmulo de objetos é um dos maiores bloqueadores de prosperidade que existe. E não importa qual é a sua religião ou crença, isso funciona em qualquer tradição. Porque a prosperidade precisa de movimento, dinheiro precisa circular, energia precisa fluir, bênçãos precisam encontrar porta aberta para entrar na sua vida. E quando a sua casa está abarrotada de coisa que não serve mais, é como se você tivesse trancado todas as portas e janelas da sua vida. É como se você tivesse colocado uma placa na porta dizendo, aqui não cabe mais nada. E o universo respeita. Se você diz que não cabe, não vai forçar a entrada. Muitas tradições espirituais ensinam que a generosidade abre caminhos. Quando você doa, quando você solta, quando você abre mão com amor e gratidão, você está dizendo para o universo, para Deus, para a força maior que guia a sua vida, seja lá como você chame, eu confio que coisa melhor vai vir. Eu confio que eu não preciso segurar com medo. Eu confio que tem mais do que suficiente para mim. E essa confiança é o que muda o jogo. Porque enquanto você age com medo de perder, você repele a abundância. Quando você age com fé de que vai receber, você atrai. É uma lei espiritual tão antiga quanto o mundo. Dê e receberá. Abra espaço e o espaço será preenchido. Solte com gratidão e receberá com fartura. E eu vou te dar um exemplo simples do cotidiano para você entender melhor. Imagina que você tem um guarda-roupa lotado, apertado, com roupa espremida uma em cima da outra. Aí você ganha uma roupa nova, bonita, que te cai muito bem, mas quando vai guardar, não cabe, não tem espaço. E o que você faz? Coloca por cima, amassa, empurra para dentro e fecha a porta com dificuldade. Resultado, a roupa nova fica amassada, perde a graça e você nem lembra que ela está ali. Agora imagina se antes de receber essa roupa nova, você tivesse aberto o guarda-roupa, tirado o que não usa, doado o que não serve e deixado espaço livre.
A roupa nova entraria com folga, ficaria bonita e você lembraria dela todo dia. É assim que funciona a vida. É assim que funciona a prosperidade. Não é que as coisas boas não estejam vindo. Às vezes elas estão vindo, mas não têm onde caber. E aí passam direto. Agora, vamos ao prático, porque teoria sem ação não muda nada. Como começar a se desapegar de verdade? Primeiro passo: escolha um cômodo. Não tenta fazer a casa toda de uma vez, porque isso gera ansiedade e você vai desistir no meio. Começa por um lugar só. Pode ser o quarto, pode ser a cozinha, pode ser aquele cantinho da bagunça que todo mundo tem, mas finge que não vê. Vai lá com calma, sem pressa, e tira tudo para fora. Coloca no chão, na cama, numa mesa, e aí separa em 3 grupos. Primeiro grupo: o que você usa de verdade, com frequência, que faz sentido na sua vida atual, no momento que você está vivendo agora. Segundo grupo: o que está quebrado, velho, rasgado, manchado, ou que você não usa há mais de 1 ano. Terceiro grupo: o que ainda está bom, está em condição de uso, mas não faz mais sentido para você. O primeiro grupo volta para o lugar, organizado, limpo, com carinho. O segundo grupo vai para o lixo, sem dó. Se está quebrado e você não consertou em 6 meses, não vai consertar nunca. Aceita e descarta. O terceiro grupo você doa. E na hora de doar, faz isso com alegria. Não doa com cara de quem está fazendo favor. Não doa pensando coitado de quem vai receber isso. Doa com o coração aberto, com gratidão, sabendo que aquilo vai chegar na mão de alguém que precisa e vai ser útil de verdade. Leva numa igreja, num abrigo, numa instituição. Dá para um vizinho, coloca na calçada com uma plaquinha escrito "é de graça", mas coloca para circular. E presta atenção numa coisa importante. Quando você abrir aquele armário e encontrar aquela roupa que te lembra de uma fase triste, não tenha medo de soltar. Agradece pela experiência que você viveu, pelo aprendizado que veio junto, e solta. Fala assim no seu coração: obrigado pelo que isso representou na minha vida. Mas eu não preciso mais carregar esse peso. Eu escolho seguir leve. Eu escolho abrir espaço para o novo. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? A mudança é quase imediata. E eu falo isso não porque é bonito de falar, mas porque é o que as pessoas relatam. A casa fica mais leve. Você respira melhor. Dorme melhor. Pensa com mais clareza. Acorda com mais disposição. Porque quando o ambiente externo está limpo, o ambiente interno também limpa. É como se você tirasse um peso das costas que nem sabia que estava carregando. E as pessoas ao redor percebem, o marido percebe, a esposa percebe, os filhos percebem, os amigos que visitam a sua casa percebem, porque a energia da casa muda, o clima muda, a atmosfera muda, e quando a energia flui livremente, as coisas começam a acontecer de um jeito que parece mágica, mas não é. É consequência. Eu já vi relato de gente que fez uma limpa na casa e na mesma semana recebeu uma proposta de emprego que estava esperando há meses. Gente que doou roupas velhas e começou a receber presente novo do nada. Gente que jogou fora móvel quebrado e conseguiu comprar um novo com um dinheiro que apareceu de surpresa. Gente que limpou a gaveta e a mente clareou tanto que resolveu um problema que vinha arrastando há semanas. Coincidência? Pode ser que alguém pense assim. Mas quem entende como a energia funciona, sabe que não é coincidência, é consequência. É causa e efeito. Quando você abre espaço, a vida preenche. Quando você solta o velho com gratidão, o novo encontra caminho para chegar até você. Agora eu quero falar sobre alguns tipos de objeto que são os maiores bloqueadores de energia e prosperidade e que a maioria das pessoas nem desconfia. Relógios parados. Relógio parado dentro de casa simboliza tempo estagnado, vida parada, progresso travado. Se tem relógio parado na sua parede, na sua gaveta ou no seu pulso, ou conserta ou se desfaz. Não deixa ali parado marcando uma hora que já passou. Espelhos quebrados ou trincados.
Espelho quebrado distorce a imagem e, simbolicamente, distorce a forma como você se enxerga e como a prosperidade te enxerga. Troca, conserta ou retira. Plantas secas ou mortas. Planta morta dentro de casa é energia de morte, de fim, de estagnação. Eu sei que dói quando morre uma plantinha que você cuidou, mas se ela morreu, agradece pelo tempo que ela te fez companhia e retira. E coloca uma nova no lugar, cheia de vida, cheia de verde, cheia de energia boa. Roupas que não servem mais também são grandes bloqueadoras. Cada roupa apertada no armário é uma mensagem para o seu subconsciente de que você não se aceita como é agora, de que você está preso num corpo que já mudou. Solte essas roupas. Fique com o que te veste bem hoje, com o que te faz sentir bonito e confortável agora, não com o que te vestia há 5 anos. Eletrodomésticos quebrados também entram nessa lista. Aquele liquidificador que não funciona, aquele ventilador que está com a hélice torta, aquela televisão velha acumulando poeira num canto. Tudo isso ocupa espaço e puxa a energia da casa para baixo. E tem um tipo de objeto que é o mais difícil de todos: as fotografias. Fotos de momentos que doem, fotos de pessoas que já saíram da sua vida por escolha ou por circunstância, fotos de fases que você quer esquecer. Você não precisa destruir todas, mas não precisa deixar exposto, não precisa ficar olhando todo dia. Guarda num lugar digital, se quiser manter o registro. Mas tira do alcance dos olhos, porque o que os olhos veem, o coração sente. E o que o coração sente, a energia manifesta na sua realidade. O desapego não é uma faxina que você faz uma vez na vida e acha que está resolvido. É um hábito, é um estilo de vida, é uma postura diante das coisas materiais. E o segredo para manter é simples. Antes de comprar qualquer coisa nova, pergunte para si mesmo com honestidade se aquilo é realmente necessário ou se é só impulso, só vontade do momento, só aquela coceira de comprar por comprar. E a cada 3 meses, faça uma revisão. Passe pelos armários, pelas gavetas, pelos cantos da casa, pelo banheiro, pela área de serviço e veja o que acumulou sem perceber. Porque a gente acumula no automático. É natural do ser humano. O que não é natural é deixar o acúmulo tomar conta da casa e da vida. Crie o hábito de um entra, um sai. Comprou uma camisa nova? Doa uma antiga. Ganhou um presente? Veja o que pode liberar para abrir espaço. Trouxe um enfeite novo para a sala? Tira um que já não te agrada mais. Isso mantém o fluxo. Mantenha a energia circulando e mantenha a sua casa, a sua mente e a sua vida espiritual em equilíbrio. Lembre-se sempre de uma coisa: prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter o suficiente e estar em paz com isso. É viver com leveza. É acordar num ambiente que te inspira, num espaço que te acolhe, não num ambiente que te sufoca, que te pesa, que te lembra do que já foi e do que não deu certo. E uma dica muito importante: envolva a sua família nesse processo. Se você mora com outras pessoas, marido, esposa, filhos, pais, conversa com eles, explica o que você está fazendo e por quê. Porque às vezes a resistência não vem só de dentro da gente, vem das pessoas ao redor também. O marido que não quer se desfazer da coleção de revista velha. A mãe que guarda brinquedo dos filhos que já cresceram e foram embora de casa. O filho que não quer doar o videogame que não joga há 3 anos. Quando a família inteira entende que desapegar é abrir espaço para o novo, a casa inteira muda. Façam juntos. Transformem isso num momento de união, de conversa, de decisão em conjunto. E ensinem as crianças desde cedo, porque criança que aprende a doar, aprende a compartilhar, cresce com uma mentalidade de abundância e não de escassez. Cresce sabendo que soltar não é perder, é libertar. Para fechar essa conversa que saiu do coração, eu quero que você grave uma coisa aqui dentro do peito. Tudo na vida é passagem. As pessoas passam, as fases passam, os sentimentos passam,
Os objetos passam, nada é para sempre. E quando a gente tenta segurar com força o que já precisa ir embora, a gente trava a própria vida. A gente bloqueia a própria felicidade. A gente impede as bênçãos de entrarem. O desapego emocional de objetos não é perder algo, é ganhar. É ganhar espaço, ganhar leveza, ganhar clareza mental, ganhar paz no coração, ganhar prosperidade na vida inteira. É abrir as mãos que estavam fechadas, segurando o passado, para poder receber com os braços abertos o que o futuro tem para te entregar. Então hoje, quando você terminar de ouvir esse conteúdo, vai até um cantinho da sua casa. Pode ser uma gaveta, pode ser uma prateleira, pode ser debaixo da cama, pode ser o fundo do guarda-roupa, e começa. Não espera segunda-feira. Não espera o mês que vem. Não espera a motivação perfeita, porque ela não existe. Começa hoje. Começa agora. Começa com um objeto. Porque cada objeto que você solta é um peso que sai das suas costas. E cada espaço que você abre é uma porta que se abre para algo melhor, algo maior, algo que você nem imagina que está vindo. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se fez sentido para você, se te deu aquele estalo, então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E, por favor, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda para o grupo da família, manda para aquela amiga, manda para aquele parente. Às vezes a pessoa está travada na vida, está sofrendo, está angustiada e nem sabe que o motivo está dentro da própria casa. Compartilhar esse vídeo pode ser exatamente o empurrão que alguém estava precisando para mudar de vida. E agora eu quero saber de você, e eu quero ler cada resposta. Qual é o objeto mais difícil que você tem para se desapegar? Aquele que você sabe, lá no fundo, que precisa soltar, mas que toda vez que pensa em se desfazer, dá aquele aperto no coração, dá aquele nó na garganta? Escreve aqui nos comentários. Me conta a sua história. Porque quando a gente coloca para fora o que está guardando dentro de si, quando a gente nomeia o que está aprendendo, já é o primeiro passo do desapego. Já é o começo da libertação. Te espero nos comentários e nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo para transformar a sua vida de dentro para fora.